Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a liturgia deste domingo, dia 13 de agosto de 2023. Então nós temos essa primeira, segunda evangelho. Hoje nós temos essa primeira leitura do livro Primeiro Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiando no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. O evangelho deste domingo, dia 13, Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, domingo, dia do Senhor, nós cristãos católicos, estamos num momento de parada que nós fazemos durante a semana para participar da Eucaristia. É necessário mais do que nunca você fazer essa reflexão em casa antes de você ir, né? Meditação, a leitura da liturgia. Hoje é tão fácil, né? Todos têm acesso aí no seu celular. Se você está vendo esse vídeo aí, você tem acesso ao celular. Então basta aí encontrar a liturgia diária do dia e meditar, ler antes de ir para a missa, viu? Para não chegar lá como meio perdido, né? Pois bem, primeira leitura nós ouvimos Primeiros Reis. Aqui nós fazemos uma leitura
mas é uma leitura que leva em conta o tempo, os sinais dos tempos, a espiritualidade, o caminhar das nossas comunidades. Não vamos fazer um estudo aqui aprofundado no sentido exegético, mas vamos fazer no sentido espiritual. O que essa palavra nos diz para você, diz para a sua comunidade. Muito bem, o profeta Elias, depois daí de ter sofrendo perseguição, ele atravessa o deserto e chega ao monte do Senhor, o monte de Deus. E ele entrou numa gruta e ficou esperando. E foi dirigida a palavra nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Aí, diferente dos grandes espetáculos, dos sacerdotes de Baal, né, o Senhor não está no espetáculo, ele vem na calmaria, não está no barulho, está nessa tranquilidade. Pois é, nosso mundo tão barulhento também, né? Parece que a gente espera ver a manifestação de Deus só nos grandes manifestações, grandes barulhos, grandes tumultos, né? Onde tem bastante gente, onde que a gente vai fazer como que praticamente quase um show de rock, né? Pois é, né? Mas esse Deus passa, chega de mansinho, chega como aquele que, como uma brisa leve, né? Longe dos tumultos que nos distrai tanto. Bom, essa é uma possível leitura para nossos dias, não é? O que está nos... Será que nós estamos saindo atrás para ver se é Deus atrás dos barulhos? Ou nós nos recolhendo, né, na nossa vivência familiar, refletindo sobre a própria vida, o nosso caminhar, como Deus se manifesta na minha vida, eu paro, escuto, né? Ouve Israel, o Senhor, o teu Deus é o único Senhor, né? Ouve Israel. Como é isto? Porque às vezes nós podemos ser confundidos, enganados por tantos barulhos. Aqui na segunda leitura, Paulo lembra aí dos que são chamados primeiramente a ouvir o anúncio do Senhor, né, os israelitas, e ele está com o coração partido porque esses que pertencem à herança, eles não querem ouvir, estão tão presos nas suas tradições. E olha aqui uma coisa muito interessante, gente, serve para nós. Eles estão presos em tradições religiosas que eles criaram. Talvez uma pergunta para a gente: será que eu estou preso em alguma imagem de Deus ou da igreja que eu fiz? Vamos lembrar que o reino de Deus sempre é uma novidade que se revela. A igreja sempre dialoga com o mundo para ser presença neste mundo. Ou seja, ela sempre precisa trazer a boa nova. A gente não pode esquecer disso. Se nós fixarmos em tradições, não estou dizendo que a tradição é ruim, presta atenção, né? Depois não vai se enganar. Não é que a tradição é ruim, mas o que eu faço, o que ela pode me enriquecer para que eu possa responder os desafios atuais. Paulo tem um coração doído porque estes que deveriam acolher primeiramente a mensagem, não querem, né? Até Paulo queria se fazer assim excluído para que eles, né, pudessem acolher, né? Paulo dá o seu coração, ou seja, daria, né, a sua vida gastando em missão para que eles ouvissem essa boa nova: Jesus Cristo é o Senhor. Só que eles, né, o coração de Paulo está dolorido. Talvez o nosso coração também fique dolorido quando nós falamos, né, mesmo nos tempos atuais, do respeito ao ser humano, né, da dignidade do ser humano, porque foi assim que Deus nos fez e nos quis, né, mais fraternos, mais irmãos. E a gente anuncia isto que Deus nos ensinou em Jesus Cristo, e muita gente rejeita, não quer, né? Não quer, acha que fulano tem que morrer, acha que fulano tem que estar preso, no sentido sem julgamento, acha que fulano tem que ser morto, né? Como se fosse um absurdo, como se fosse normal, caindo num absurdo, né? Rejeitando a própria mensagem que diz anunciar, né? Então, assim, precisamos ter muito isso, assim, muita sabedoria do Espírito Santo. E para isto,
né? Para isto, para defender realmente a nossa caminhada, a nossa tradição, devemos defender o amor e a responsabilidade, né? O amor não quer dizer, então tudo bem, vamos amar todo mundo, né? Faça aquilo tudo que vocês querem, etc e tal. Bom, não é esse sentido. O amor é responsável, o amor vai cuidar do ser humano, né? Então, é isso que nós devemos ter em mente, não podemos esquecer. Sim, temos nossa tradição, temos nossa caminhada, mas a nossa tradição é o quê? É missão, é vida, é reino vivo, é reino dos vivos, não dos mortos, dos museus. Não podemos esquecer isso. Proclamação do Evangelho, né, que nós ouvimos, Mateus. Aqui nós temos esta missão, né, que Jesus manda. É uma coisa interessante, a gente quase não escuta isso no Evangelho, né? Mas Jesus mandou, né? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Vai, segue, né? Vai em frente, para o outro lado. Né? Os discípulos estavam com as multidões, junto com Jesus, né? Vamos lembrar dessa parte. Né? Estava ali realizando curas, né? Milagres, multiplicação dos pães. E agora precisa ir, agora caminhar, vai, né? Vai vocês agora, vai lá. Aí que tá, começa a missão. Essa imagem da barca podemos também comparar aí a igreja, a comunidade. E a igreja aqui não é coisa de padre e bispo, não. Todos, né? Solteiros, casados, viúvos, padre, irmãs, todos, catequista, todo mundo, tá? Porque às vezes fica aí na cabeça de alguns, né? A igreja, né? Tá, os missionários, padres, né? Vamos parar com isso? Missionário é todo mundo, né? Missionário é todo batizado. Então é essa barca que somos nós como igreja. Atravessa para o outro lado, vai lá. O que acontece no caminho? Pois é. Aí, longe da terra, longe da segurança, a barca era agitada pelas ondas, o vento era contrário, né? Ou seja, como os israelitas não queriam escutar aqui, que Paulo traz, né? Também o povo está muito cabeça dura, não quer aceitar, não conseguimos fazer o que Jesus realizava, né? Estavam cansados ali com essa barca quase afundando e Jesus vem andando sobre eles. Jesus estava à parte, rezando, né? E voltou sobre as águas. Aqui é a imagem também dessas águas turbulentas, né? Os grandes monstros dos mares, dos lagos. Jesus é superior a todos os monstros, né? Todos os medos. Ele é superior a tudo isso. Não sucumbe perante as dificuldades, os medos. Aqui, Jesus vem andando. E aí Pedro, né? Também quero, também vou. Me chama para ir. Jesus vem aí. Esse vem é muito, muito assim interessante. Vem, né? Você também é chamado a fazer o que eu faço. E aí Pedro, quando vê o vento, as águas agitadas, tem medo e quer parar. Na nossa vida de batizados, né, homens e mulheres, nós frágeis, que trazemos esse tesouro nesse vaso de barro que somos nós, tem vezes que acontece isso sim, viu? Só pedimos, na fraqueza, pedimos, Senhor, socorre, né? Me socorre, me ajuda. Isso acontece na nossa vida, vai acontecer, ou aconteceu, ou está acontecendo, talvez na sua vida. É hora de pedir socorro, sim. É hora de falar assim, Senhor, me fortalece, né? Não precisa ter vergonha, né? Deus não vai recriminar, não vai nos rejeitar. Perante as dificuldades da vida, perante aqui principalmente as missões da vida. Quantos padres aí sozinhos nessas paróquias, quantos catequistas passando dificuldade na sua catequese, muitos líderes também passando por situações, líderes religiosos, coordenadores, né, de movimentos pastorais, querendo desistir, vendo que não é isso, que é difícil demais as pessoas escutarem a Deus. Gente, o negócio é o seguinte, se vocês desistirem, a coisa já está difícil sem vocês, né? Mas assumir mesmo, não pelo cargo, não pela função, mas pela missão de evangelizar. Não pelo cargo, não. Se tem um desejo aí simplesmente pelo cargo, né, deixa para outro, refaz a caminhada, faz um retiro, medita, né, volta-se para a missão,
e aí realiza os ministérios, né? Esse é o fundamento. Então, quando Pedro sente essas dificuldades, ele pede socorro. Nós também, perante as dificuldades, precisamos pedir socorro, né? Senhor, fortalece, não deixa eu desistir, né? Porque os maus não desistem, viu? Eles se unem, eles destroem o planeta, destroem pessoas, né? E eles precisam receber o anúncio, né? De que, olha, não é assim, né? Deus não nos chamou para isso. Então, quando Jesus vem, ele acalma, né? Ele traz a segurança para a missão. Que o Senhor venha em nosso auxílio para que Ele venha trazer força para a nossa missão. A igreja, essa barca do Senhor, atravessa mares agitados, mas tem o seu repouso em Deus mesmo. Deus te ajude aí nesse dia, neste domingo, ajuda você na meditação, na leitura dessa palavra. Lembre-se que ouviram uma reflexão aqui no YouTube, a homilia do Padre, pode ajudar, ajuda. Porém, é você que precisa meditar, é você que tem que abrir a sua vida para escutar o que essa palavra diz na sua vida, né? O Padre ali diz para a comunidade toda, percebendo a caminhada daquela paróquia, daquela capela, né? Daquela comunidade. Mas você, como batizado, crismado, casado, já adulto, precisa entender que é você que precisa abrir, né? Tem gente que fica só escutando a pregação do padre e do frei, não sei de quem, achando que tá, 100%. Não tá 100%. Né? Você tá pegando uma ajudinha, um auxílio, mas o resto é você que faz. É como qualquer pessoa na vida que precisa crescer e andar com as próprias pernas, né? São ajuda a mais, acréscimos que pode nos ajudar, né? Mas, porém, é você que precisa ler a palavra, é você que precisa parar, né? E meditar. Não pode ficar viciado, né? Só nas explicações das internets ou somente na homilia. Olha só que coisa absurda. Se você preparar a semana toda para o domingo e ficar só com a homilia de explicação da palavra, e você talvez a homilia não fala muito a sua vida ali, porque às vezes tem, né, as intercorrências ali, que agora não vem o caso, pois bem, meu irmão, né, medite, leia, né? Deus te deu olhos, te deu ouvidos, né? Se tem dificuldade de ler, escute, né? E assim vai, bom? Força, pegue o remo. Vamos remar nessas águas que às vezes são meio perigosas? Vamos lá. Até mais. Paz e bem.